Olá, amada, olá, amado, que é Elisa Rodrigues. Seja muito bem-vinda a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte de forma gentil e suave com a sua quinta essência, que você acesse o seu mais profundo ser, que você suavemente se lembre quem você realmente é. A equipe que está conosco hoje é a equipe da Espiral do Dinheiro. Nós estamos aqui nesse projeto, que a equipe pediu de harmonização coletiva com a energia do dinheiro. E hoje a gente vai trabalhar um quadrante que é de uma dimensão mais profunda ainda do que a gente trabalhou ontem. Esses quadrantes são do segundo nível da Espiral do Dinheiro. Então, no primeiro nível, a gente faz uma limpeza mais prática, mais do dia a dia, aquelas coisas mais, a casca mais grossa, das nossas crenças, durante 5 semanas. E no segundo nível, a gente vai fazer essa limpeza durante 8 semanas, num nível muito mais profundo e num lugar muito mais pessoal. Então, a gente refaz os quadrantes do primeiro nível e começa a atingir dimensões mais profundas do seu ser. O quadrante de hoje é sobre uma dimensão chamada Estrela do Âmago. É uma dimensão que fica ali entre a quarta e a quinta dimensão. É um lugar que é o seu âmago, É o seu ser mais profundo. E que é trabalhado no raio negro. E o raio negro é um raio bem interessante, porque as pessoas talvez tenham algum problema com a cor negra, do mesmo jeito que tem problema com os dragões, por exemplo, porque são imagens que foram desqualificadas ali no processo, Mas esse negro absoluto, esse escuro absoluto, ele é profundamente restaurador. Se você for pensar, a maior parte das sementes precisa de um escuro absoluto para brotar. E é desse lugar do escuro, da caverna, do útero da mãe, é nesse lugar que está a estrela do âmago. É um lugar similar, aquele lugar matriz nosso. Então, nesse quadrante, a gente trabalha o nosso eu profundo, nessa encarnação, nessa dimensão. Qual é o eu profundo que veio se manifestar aqui? Claro que a gente tem os nossos níveis superiores, como alma, como eu superior, mas é mais ou menos o que veio ser trabalhado aqui nessa encarnação. Quais eram as diretrizes que você estabeleceu, quais eram os seus anseios antes de vir para cá, antes de aportar nessa dimensão. E a mensagem da Estrela do Âmago, na Espiral do Dinheiro, ela vem falar sobre paixão. E é bem interessante, porque quando se a gente não se conecta com esse eu profundo, falta paixão, falta aquela energia sublime da criatividade. A gente entra num modo automático e a gente vai cumprindo tabela. A gente vai perseguindo o que a gente acha que tem que perseguir a partir de ideias muito racionais, de processos muito mentais, processos que não têm coração, processos que não estão na alma. Então, entrar em contato com esse eu profundo que está lá naquele lugar quentinho, naquele lugar do fundo da terra que está aquecendo a semente para brotar, é muito gratificante. E é difícil ter paixão pela vida quando você não se conecta com esse lugar. Se você tem, sem se conectar, provavelmente é meio fachada. Porque tem gente que gosta de
parecer apaixonada, né? Parecer intensa, mas na verdade são desequilíbrios, né? Não é aquela paixão e aquela autenticidade, aquela intensidade que nascem do ser autêntico. Esse processo de você se conectar com seu eu profundo é fundamental, inclusive, para você lidar com dinheiro, para você saber onde você vai botar esse recurso e para você ter paixão para ganhar mais dinheiro, né? Porque aí você vai entender quais são as suas verdadeiras ambições. Essa questão da ambição é uma questão muito complexa, porque tem um roteirinho aí que fala: a ambição é ter isso, é ter aquilo, é conquistar isso, conquistar aquilo. E a maioria das pessoas compra, porque se você for olhar para o seu eu autêntico mesmo, pode ser que você ache a sua ambição uma grande bobagem. Mas a minha experiência, seja pessoal, seja trabalhando com outras pessoas, é que essas ambições que parecem bobagens são as maiores ambições, porque elas não estão no roteiro. E é difícil pra caramba seguir um caminho que não tá no roteiro, né? É como esses processos dos meus sistemas, assim. Quando um cliente termina uma jornada, eu preciso saber como foi para ele a jornada, porque eu nunca vi uma jornada como essa. Ela foi co-criada com as equipes, mas eu não conheço ninguém que faça como eu faço. Então, como é que eu vou saber se está certo, né? Eu preciso da resposta daqueles que fizeram a jornada para eu sentir se esse processo realmente fez sentido para as pessoas, apesar de os feedbacks serem excelentes. Então, quando a gente vai para um lugar muito diferente, é profundamente ambicioso. É profundamente ambicioso fazer algo que ninguém está fazendo e que pode ser que dê muito errado, né? E que você... É difícil saber quando você está teimando em fazer diferente ou quando você está seguindo o seu coração mesmo e sentindo o seu coração e fazendo... E seguindo um caminho da luz, assim, que ninguém viu ainda, né? Aquele lugar do farol de luz, assim. É um desafio tá nesse âmago, tá nesse ponto de autenticidade. E às vezes as nossas ambições são tão profundas que a gente acha bobagem, porque elas estão tão fora da realidade padrão que você acha que elas são irreais, mas na verdade elas são da sua realidade. Elas nascem do seu eu mais profundo, elas nascem do seu âmago. Então, o que você vai fazer com o seu dinheiro, às vezes é algo surpreendente, algo que as pessoas do seu entorno jamais fariam. Mas se nasce do seu âmago, ela é profundamente ambiciosa. Às vezes, por exemplo, pode ser profundamente ambicioso não querer ter dinheiro. Aquelas pessoas que resolvem experimentar vidas sem dinheiro são profundamente disruptivas. E isso é uma ambição absurda. E absurda de grande, né? Absurda de incrível. Porque é muito fora do padrão. E não ter dinheiro é muito ambicioso. A questão aqui não é dizer se isso é bom ou ruim. A questão é dizer o que está ecoando no seu âmago. O que nasce daquele seu eu mais profundo, aquele eu que brotou na dimensão do raio negro da Mãe Terra, antes de se manifestar aqui na materialidade. Quais eram os anseios daquele broto, sabe? E isso faz tanta diferença quando a gente vai lidar com dinheiro, porque dá tanta paz na hora de você tomar decisões sobre dinheiro, porque dinheiro é para a maioria de nós, um foco de ansiedade. E não é fácil, porque assim, é uma energia que foi muito deturpada, assim como o sexo. É uma energia profundamente criadora, que veio cheia de manipulações e deturpações,
e que causam muita ansiedade, frustração e dúvidas, né? Mas quanto mais você vai para o seu ser, seja ali fazendo aqueles 5 quadrantes, né? Do poder pessoal, o amor próprio, o espírito, a materialidade, a liberdade, seja chegando num outro nível, que é o nível do Hara, que é esse nível de conexão com a Mãe Terra. E aí você indo para um outro nível, que é aquele nível da sua semente cósmica, né? Aquela semente inicial, que estava o projeto inicial da sua encarnação, que é a estrela do âmago, que é um lugar de muitas possibilidades e potencialidades. Quando você chega nesse lugar, vai ficando mais suave. Porque a dúvida, ela geralmente nasce de um conflito de interesses. E quanto mais clareza você tem sobre os seus interesses, sobre quem você realmente é, sobre o que realmente faz sentido, sobre onde você quer chegar, sobre quais são as suas reais ambições, o que a sua alma ambiciona aqui, vai ficando mais fácil tomar decisões a respeito de dinheiro. É muito nítido isso. Só que é um caminho que vai no contrafluxo. Porque o fluxo te diz para quando você tiver dúvida, você estudar, pesquisar, saber o que as outras pessoas estão fazendo e aí você tomar uma decisão. Não que a pesquisa não seja interessante, mas a pesquisa é muito mais útil quando você primeiro fez essa exploração interna, falando assim, e se eu fizesse assim? E aí você vai fazer a pesquisa externa. Eu passei por isso quando eu fui fazer minha transição de carreira. E para fazer a minha transição de carreira, eu tinha uma noção muito clara que eu ia viver com um valor muito diferente do que eu ganhava como funcionária pública. E para poder fazer essa transição, eu comecei a tentar entender como estava o dinheiro aqui dentro de mim. E aí fui pesquisar se existiam pessoas com esse sentimento. E aí eu descobri o minimalismo, aí eu descobri o essencialismo, e ambos fizeram profundo sentido para mim e foram fundamentais para que eu pudesse dar os passos que eu queria para fazer a transição de carreira que eu queria, para poder chegar onde eu cheguei. Então, eu primeiro consultei o meu âmago, que dizia que aquele lá não era o meu caminho, e aí depois eu fui pesquisar as ferramentas para chegar lá. Não é sobre demonizar o dinheiro, porque a gente tem um pouco dessa sensação quando a gente fala de trabalho, né? Ai, que saco, tenho que trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. E nanana. É verdade que eu preciso ganhar dinheiro, mas existe uma vitimização e um desempoderamento nesse processo que pode ser modificado. Não estou dizendo que é simples, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível, né? Às vezes abrindo mão de coisas, às vezes dando saltos de fé, mas a verdade é que esse mundo é muito múltiplo e existem múltiplas formas de se viver nesse mundo. A gente ouve mais aquelas formas que mais convêm ao sistema, mas é possível viver de qualquer jeito, até sem dinheiro. E vocês vão encontrar aí pessoas na internet falando sobre isso. Só que assim, é fácil? Não. É padrão? Muito menos. A questão é, faz sentido quando aquele ato seu é movido pela paixão que nasce do seu âmago, que nasce daquele profundo autoconhecimento e daquele chamado da sua alma falando, não, mas a gente não veio para isso, a gente veio para aquilo, bora manifestar aquilo que eu acho que faz sentido. Então, esse processo é muito profundo. E acessar essa estrela do âmago é muito maravilhoso. Ah, mas só dá para acessar pela espiral do dinheiro? Não. Toda vez que você se acalma e se reconecta com você vai cada vez mais para o seu âmago. Isso é um exercício contínuo. Existem
várias técnicas para que você acesse a sua alma, o seu eu mais profundo. A espiral do dinheiro é uma delas. Na verdade, a espiral do dinheiro ela está dentro do vórtice violeta, né? Quem acessa esses níveis, né? A estrela do âmago, o Hara, a quinta essência, que a gente vai falar amanhã, é o vórtice violeta. E aí ele vai acessar profundamente. Você pode fazer isso por meio de um alinhamento energético, que é uma coisa que é só a energia, ou pode fazer por meio de uma jornada terapêutica, que são esses áudios que fazem você refletir sobre esse processo. Além do alinhamento energético, a jornada traz esse processo para a consciência, para que você, inclusive, ancore mais energia do alinhamento. E a questão é, esse é um processo para a vida inteira, né? Esse reencontro com seu âmago, essa ancoragem com a terra, né? Esse acionamento aí do Hara, são processos para a sua vida inteira. Porque a gente veio aqui para lembrar quem a gente é. Nós somos, no meu entendimento, nós somos um experimento de esquecimento. Então, nós somos um experimento de, se eu esquecer, eu consigo lembrar. E a gente está aqui nessa experiência de relembrar. E é uma jornada, um roteiro muito louco e muito legal. Apesar de nem sempre ser indolor e ser tranquilo. Tá longe disso, mas é bem divertido. A alma se diverte com esse roteiro, né? Sei que a gente fica meio furioso às vezes. Morre de vontade de chutar o balde, mas eu garanto que a alma se diverte. Mas é isso, gente. Eu espero que o dia de hoje seja um dia de reconexão, que essa energia que a transmissão opalina traz hoje seja uma energia de você sentir um pouquinho esse lugar profundo onde a sua semente brota, e que ao se reconectar com ela você relembre as suas paixões, e que isso te traga para o presente, e que principalmente o dinheiro te ajude nas suas paixões, te ajude a relembrar quem você é. Se você gostou, se você se sentiu chamado para esse processo da espiral do dinheiro, ou do vórtice violeta, ou de qualquer outra jornada terapêutica, e quiser saber mais, é só entrar em contato comigo no link que está na descrição da mensagem. Que seu dia seja lindo, iluminado e tenha aquele calor gostosinho da terra no seu núcleo mais profundo, aquele útero de mãe. E até amanhã.